Aqui fala da descida do Espírito Santo. Aquilo que nós ouvimos todos os dias, falando-se de Pentecoste, a efusão do Espírito Santo que se cumpriu, a promessa de Deus que se cumpriu no Pentecoste, que há muitos anos atrás, antes desse dia chegar, Deus tinha prometido a efusão do Espírito Santo sobre toda a carne. Amém? Agora, nós vamos aqui para frasear, ou então vamos sublinhar o versículo 4, onde fala que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? E eu vou colocar o tema nesta noite, conhecendo a grandeza divina que há no Espírito Santo. Amém? Conhecendo a grandeza divina que há no Espírito Santo. Então hoje vamos abordar sobre isso, a grandeza divina que há no Espírito Santo. Amados, existem várias pessoas, vários cristãos, quase no mundo inteiro, incluindo crentes da nossa fé, crentes que estão na igreja onde nós estamos, que falam de Espírito Santo, pessoas que cantam do Espírito Santo, pessoas que até se calhar pregam do Espírito Santo, mas na essência, na profundidade, a maioria dessas pessoas não conhecem a grandeza que há nesse Espírito Santo. Amém? Amém? Então, o Espírito Santo, amados irmãos, eu acho que talvez por falta de conhecimento de Deus ao qual nós servimos, por falta de compreensão do Deus ao qual nós servimos, as pessoas se perdem. E como a Bíblia diz, o meu povo se perdeu porque lhe faltou o conhecimento. Então, nós precisamos de conhecer o Deus que nós servimos. Amém? Porque em Oséias 6,3 a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque se nós fazermos isso, a Bíblia diz que Ele então virá até nós como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Então há uma necessidade muito ampla e muito grande de nós procurarmos conhecer a Deus. Mas irmã Ismael, como é que eu vou conhecer a Deus, sendo que o próprio Deus é espírito invisível? E como Jesus dizia que Deus é espírito, e importa que todos que o adorem em espírito e em verdade. Agora, como é que eu vou conhecer? A resposta disso é simples. Nós não vamos conhecer a Deus olhando a Ele a olho nu, claramente. Nós não vamos entender, não vamos ver Deus com os nossos olhos naturais. Nós vamos conhecer a Deus através da revelação dEle nas nossas vidas. E a revelação de Deus nas nossas vidas vem através da palavra de Deus. Quando nós nos mergulhamos na palavra de Deus, quando nós lemos bastante a palavra de Deus, quando nós procurarmos conhecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ali Deus, através do Espírito, Ele vai se revelando nas nossas vidas. Amém? Então, nós precisamos nos dar o tempo suficiente de procurarmos conhecer a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, através desta palavra que o próprio Espírito Santo entregou-me para entregar à igreja dele, que fala dele, para o conhecimento dele e para a glória dele, e como diz em Oséias 6,3, como a chuva serôdia que cai e rega a terra, assim a presença do Espírito Santo vai se manifestar na nossa vida, porque Ele vai confirmar a palavra dele, amém? O Espírito Santo vai confirmar a palavra dele nesta noite, e você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque o próprio Espírito Santo, ele se alegra quando a gente fala dele. Ele se alegra, ele fica gostoso quando nós falamos, mencionamos, glorificamos, exaltamos, procuramos conhecer ele. Amém? A unção diferenciada, Deus vai nos abençoar nesta noite. Não olhe pelo número, não olhe para
pela a qualidade das pessoas. Mas se Deus te trouxe nesta noite, é porque Ele tem um propósito específico para a sua vida. E Deus vai te abençoar nesta noite. Diga para o seu irmão ao lado: valeu a pena você por ter vindo nesta vigília. Amém. Antes de entrarmos no coração da nossa mensagem, eu gostaria que levasse um tempinho para falar um pouco do Deus que nós adoramos. Porque muitas pessoas lhes foge o conhecimento desse Deus. Muitas pessoas só vão na igreja porque vão. Dizem que vão adorar a Deus, vão buscar Jesus, vão buscar sei lá o que, mas não conhecem esse Deus. Então eu gostaria que falasse um pouco dele, depois vamos entrar na nossa mensagem. Deuteronômio 6, 4, 5. A Bíblia diz, pela boca de Moisés diz: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás, pois, a Ele de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e todas as suas forças. E nós sublinhamos a frase: o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Amém. Essa frase nós sublinhamos. Entendemos que Deus é único. Um Deus único, todo-poderoso. Aquele que criou os céus e a terra e todas as coisas que nos céus e na terra há. Aquele que fez todas as coisas, único Deus. O interessante é que algumas pessoas, nós achamos que na divindade existem 3 deuses ou 3 tronos nos céus. Mas na essência, se nós formos a entender Deus, nós vamos entender que só existe um único Deus que contém 3 personalidades em si mesmo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Moisés nos mostra que há um único Deus que devemos adorar, que devemos amar no Antigo Testamento. Mas é lá também no Antigo Testamento onde nós vamos encontrar uma revelação desse único Deus contendo 3 componentes em si mesmo, 3 personalidades que existiram de si mesmo. Amém. Há uma revelação no Antigo Testamento, há uma demonstração no Antigo Testamento de um único Deus que tem 3 personalidades. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis 1, verso 26, Deus disse assim: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Aí nós encontramos um termo plural: façamos o homem segundo a nossa, outro plural, semelhança, outro plural. Agora nós procuramos com quem Deus estava a contar quando Ele falava, ou quando ele menciona essas palavras usando o plural. Aí a resposta: algumas pessoas acham que Deus estava a contar com os anjos que estavam ali. Talvez Deus estava a contar sei lá com quem. Mas se nós formos na Bíblia, na essência, na íntegra, nós vamos entender, em Isaías 45, a Bíblia diz que Deus não reparte a glória dele com o trem. Isaías 48, 11. Na parte B, nós encontramos isso. Amém. E nós vamos encontrar no livro de Isaías 45, versículo 12, Deus dizendo: eu fiz a terra e criei nela o homem, sozinho. Ele não precisou de auxílio nem de ajuda de nenhuma criatura. Por quê? Porque quando Deus quer fazer alguma coisa para a glória dele, Ele não envolve nenhuma criatura para lhe ajudar. Isaías 40, vamos abrir Isaías 40, versículo 13 a 14. O que é que diz a palavra do Senhor? Isaías 40, 14... versículo 13 a 14, diz assim a palavra do Senhor: quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que desse entendimento e lhe mostrasse as verdades, aliás, as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Amém. Então nós entendemos aqui que Deus não precisa de auxílio de ninguém. Deus não precisa de alguém para fazer o que Deus quer fazer. Agora, a questão é, com quem Deus estava a contar? Nós vamos encontrar a resposta disso em Gênesis 1, versículo 1 a 3. Gênesis 1, versículo 1 a 3, nós vamos encontrar as pessoas exatas que Deus estava a contar com elas. Pessoas que estavam unidas a Ele mesmo. Amém.
Gênesis 1, verso 1 a 3 diz o que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 1. No princípio criou Deus, a primeira personalidade encontramos aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois no versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Amém? Depois diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Outra versão bíblica, versão internacional, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face dos abismos, separando as águas das águas. Amém? Significa, esse Espírito de Deus é uma outra personalidade que completa, ou que estava com Deus, quando Ele disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Agora nós encontramos outra pessoa que completa essa trindade, no versículo 3, onde Deus diz, e Deus disse, haja luz e houve luz. Encontramos o verbo haver, haja. Amém? Haja, a Bíblia diz que no versículo 1 em diante de João 1, a Bíblia diz que Jesus no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Haja é a palavra. Amém? Logo nós encontramos algo completo da trindade no Antigo Testamento. Amém? Agora no Novo Testamento existem várias evidências, existem várias demonstrações claras que mostram que Deus é um, mas também possui três componentes nele mesmo. Eu poderia usar um exemplo aqui da trindade, se você, meu amado, minha irmã, não sabe. Um exemplo prático. O nosso astro, o Sol, o maravilhoso Sol. Nós encontramos um Sol é único, mas possui três componentes nesse Sol. E esses componentes nós não vamos separar dele. Nós quando dissemos hoje está fazendo muito calor, nós vamos ter noção de que está se falando do Sol que bateu muito. Quando dissemos hoje brilhou muito a luz, a terra está bem clara, nós vamos entender que é o Sol quem brilhou. E tudo isso é um e único Sol. Amém? Assim é o nosso Deus. Tem três pessoas na divindade, mas na essência é um e único Deus. Amém? Então quando você fala que Jesus é seu Deus, você está certíssimo, porque Ele é Deus. Ninguém lhe criou, ninguém lhe fez, Ele existiu de si mesmo. Ele é o Todo-Poderoso. Quando você fala que o Pai é seu Deus, também você está certo. Quando você fala que o Espírito Santo é seu Deus, também você está certíssimo. Amém? Deus seja louvado. Agora nós vamos entrar no coração da nossa mensagem, onde vamos falar da grandeza que há nessa pessoa do Espírito Santo. Mas por que, irmãos, você vai falar sobre o Espírito Santo e não vai falar de outras componentes? Porque essa parte do Espírito Santo, muitas pessoas não compreendem bem. Muitas pessoas inferiorizam o Espírito Santo. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é uma influência. Muitos acham que o Espírito Santo é uma pombinha que nós vimos simbolizada na Bíblia ou então em vários lugares. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é simplesmente um penhorzinho, como a Bíblia diz que o Espírito Santo é um penhor. Mas quando se fala que é um penhor, não quer dizer que é algo insignificante. Não quer dizer que é algo como se fosse um carimbo, um selo qualquer. Espírito Santo é uma pessoa que existe e que faz parte da Santíssima Trindade. Amém. Espírito Santo é um ser sobrenatural que tem todo o poder, que ninguém lhe fez, que existiu de si mesmo. Ele merece toda a honra e merece toda a glória. Nós precisamos almejar o Espírito Santo na nossa vida, porque ele é uma pessoa existente. Quando eu digo de pessoa, não estou a me referir a um ser humano que tem braços, olhos e pernas. Eu estou a falar de uma pessoa porque ele é uma personalidade, ele é um ser no mundo espiritual, quer dizer, na divindade. Amém. Então, nós precisamos conhecer esse Espírito Santo. Almejemos ter esse Espírito Santo. Agora, Espírito Santo, que também é conhecido como Espírito de Deus, ou seja, Espírito da verdade, que tem um papel fundamental na igreja. Espírito Santo tem um papel fundamental. Um dos papéis mais fundamentais da igreja é que o Espírito Santo ele testifica sobre Jesus, ou testifica de Jesus. E ele traz um amor, uns sentimentos profundos do amor para com os crentes a Deus. Para nós amarmos a Deus, é necessário que o Espírito Santo venha até nós. Amém?
É impossível você amar a Deus enquanto o Espírito de Deus não habita em você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também é chamado Consolador, especialista em sensibilidade. Espírito Santo é sensível. Espírito Santo, amados irmãos, é alguém que quer se relacionar conosco, aceitarmos as suas diretrizes, aceitarmos a sua conduta, porque Jesus disse: eu vou ao Pai, mas não vou vos deixar só, eu vou enviar outro Consolador. Quando ele disse outro, significa outro ser da natureza dele viria e continuaria com a obra dele. Amém? Então, a obra de Jesus é continuada com o Espírito Santo no mundo espiritual. Então nós precisamos seguir os caminhos que o Espírito Santo nos direciona, para que possamos chegar aonde? Para que possamos chegar até onde está Jesus. Porque Jesus dizia: eu voltarei e vos tomarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Mas como chegar lá? Vamos chegar quando obedecermos ao Espírito Santo. Espírito Santo é o que liga a igreja para com Deus. Ou então, contraversão: Espírito Santo é o que liga Deus com a igreja. O que significa que Deus não pode fazer absolutamente nada na igreja sem o Espírito Santo. Aqui nós estamos a sentir, já começamos a sentir o sabor de quão grande é o Espírito Santo. Amém? Então você hoje vai ter que ter um outro entendimento, uma outra percepção na pessoa do Espírito Santo. Deixe de inferiorizar, achar que o Espírito Santo é algo figurante. Sabe o que significa figurante? Figurante é quando se filma uma cena e naquela cena existem pessoas que passam por lá à distância. Aquelas pessoas ali, elas podem estar e não estar, as coisas podem andar normalmente. Amém? Mas não é assim o cristianismo. Se o Espírito Santo não estiver em nós, o nosso cristianismo está absolutamente errado, está absolutamente morto, está absolutamente seco. Amém? Porque o próprio Deus se revela na igreja através da palavra dele no Espírito. O que significa que a presença do Espírito Santo revela a Deus nas nossas vidas. Amém? Então há tamanha importância de nós suplicarmos, chamarmos, clamarmos, buscarmos o Espírito Santo na essência. Porque o Espírito Santo é bom. Vamos ver algumas especialidades que o Espírito Santo tem para com a igreja. Algumas qualidades que o Espírito Santo possui para com a igreja. Eu escrevi aqui algumas especialidades, 4 especialidades que eu vou narrar aqui. A primeira é que o Espírito Santo é autor da Bíblia e melhor interpretador dela. Amém? O Espírito Santo só é que pode interpretar a Bíblia na íntegra. Por quê? Porque ele inspirou os homens de Deus que escreveram a Bíblia. Não é doutor, licenciado, mestrado, bacharelado, talvez alguém que passou em umas escolas mais famosas de Moçambique, numas faculdades como Eduardo Mondlane, Maputo, que vai interpretar a Bíblia. Talvez possa interpretar as escrituras em língua portuguesa, assim como o dicionário pode. Mas o que a Bíblia na essência está a dizer, a pessoa sem Espírito Santo não pode interpretar. Amém? 2. O Espírito Santo é o que batiza o crente espiritualmente e que faz de você uma nova criatura. Amém? Jesus dizia para Nicodemo: se você não nascer de novo, é impossível que entre no reino dos céus. É necessário que você nasça da água e do Espírito para que você faça parte do reino dos céus. Estamos a entender o quanto o Espírito Santo é essencial. Ainda estamos a seguir. 3. Espírito Santo é o que faz o crente amar profundamente a Jesus e ele santifica o seu povo. Amém? A santificação não pode ser negligenciada. Ele é o fundamento da igreja, é o fundamento do cristianismo, é o fundamento de você ter uma relação com Deus, ter uma relação com o Espírito Santo. Apóstolo Paulo dizia: importa que vocês tenham paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Deus. Amém? Então, para nós termos a santidade, não vai ser com nossas forças, não vai dizer: eu sozinho vou conseguir, não. Mas o Espírito Santo vai nos santificar, ele vai nos ajudar, ele vai nos fazer nós vivermos em santidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Isso tudo, Espírito Santo ajuda o crente a inclinar-se para a vontade de Deus. Apóstolo Paulo em Romanos 6, ele dizia: não podemos se inclinar para as obras da carne, porque as obras da carne nos matam, mas devemos nos inclinar para o Espírito, porque o Espírito há vida. Amém. Então, para nós nos inclinarmos às obras do Espírito, quer dizer, no lado do Espírito, é necessário que o Espírito Santo esteja na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Resumindo, uma igreja sem Espírito Santo, como eu dizia, é uma igreja humana. Assim como o crente que não tem Espírito Santo, infelizmente, eu não gostaria que falasse isso, mas eu falo porque é a verdade de Deus. Amém? O crente que não tem Espírito Santo, o crente que não valoriza o Espírito Santo, não valorizar o que? É você viver na dissolução, é você viver no pecado. E o Espírito Santo é sensível, não pode estar onde o pecado reina. Amém? Então, o crente que não tem Espírito Santo também é um crente religioso tradicional, que só vai à igreja porque as amigas vão, porque os amigos vão, porque os parentes vão, os encarregados vão. Vai à igreja, mas na essência não tem vida com Deus, porque o Espírito Santo não está nessa vida. Estamos a ver o quanto o Espírito Santo é essencial na igreja, o quanto o Espírito Santo é grandioso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem é o Espírito Santo na verdade? Alguns dizem que o Espírito Santo é uma influência, que quando você pratica alguma boa ação, ali naquele momento é o Espírito Santo. Alguns dizem que é uma energia, uma carga que impulsiona você a praticar boas ações. Mas quando nós vamos entrar na Bíblia, que é o manual perfeito de conhecimento a Deus, ou da teologia, dos estudiosos teólogos, nós vamos encontrar, vamos perceber diferentemente do Espírito Santo. Vamos perceber que o Espírito Santo é uma pessoa divina que completa a Santíssima Trindade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o que totalizando completa a Santíssima Trindade. Conforme como eu dizia que Deus é um, mas na essência tem três personalidades. O Pai é Espírito, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses todos existiram de si mesmos. Ninguém criou o outro. Nem o Pai nem o Filho criou o outro. Todos eles existiram ao mesmo tempo. Ninguém é inferior, ninguém é superior. Todos eles têm a mesma natureza. Amém? Porque o apóstolo João dizia que todos esses são um. E Jesus dizia: eu e o Pai somos um. E quando Jesus disse: se me amarem, guardarão a minha palavra, e eu e o Pai viremos e faremos morada nessa pessoa. É o Espírito Santo, unido com o Pai e o Filho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quais são as evidências que o Espírito Santo é um ser? 5 evidências que eu escrevi aqui. Primeiro, é que o Espírito Santo vive. Efésios 4:30. Podemos ler as concordâncias ou vamos correr? Amado José, podemos ler? Ok. Espírito Santo é um ser vivente. Efésios 4:30. Quem pode nos ajudar? Vamos correr. Nós já começamos a sentir o sabor de quanto o Espírito Santo é importante. Amém. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Nós vamos ter a certeza de que o Espírito Santo vive. Assim diz a palavra de Deus, Efésios 4, versos 30. Amém. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. E não entristeçais o Espírito Santo. Algo que não vive não pode ficar triste. Amém. Só quem pode ficar triste é alguém que vive. Então essa é uma das características que mostra que o Espírito Santo é um ser vivente, é um soberano, o sobrenatural, é criador, é Deus. Amém. Segundo, Espírito Santo possui intelecto. 1 Coríntios 2:10. Terceiro, Espírito Santo possui vontade. 1 Coríntios 12:11. Quarto, Espírito Santo possui emoções. Efésios 4:30. É a mesma coisa. 5, Espírito Santo também tem ciúmes. Tiago 4:5. Amém.
Então, quando se fala que o Espírito Santo tem ciúme aqui, não podemos ter em mente de que está se falando de relacionamento de marido e mulher, de marido e mulher, não. Aqui está se falando quer dizer, o ciúme que aqui está se referir é aquilo de eu querer que você faça uma coisa, quer dizer, você me agrade e você faz o que te agrada. E eu não vou gostar. Aí chama-se ciúme. Assim como acontecia no Antigo Testamento. Quando o povo de Deus deixava Deus ir nos seus caminhos, a ira de Deus se acendia contra aquele povo, a ponto de destruir aquele povo, enviando pragas. Às vezes Deus deixava os inimigos daquele povo dominar eles, para mostrar o quanto Deus estava irado, o quanto Deus estava ciumento. E assim aconteceu em Jerusalém. Jesus chega no templo e encontra o templo totalmente mudado, transformado em uma feira de venda. Aí Jesus fica, a parte espiritual, a parte divina de Jesus fica ciumenta, porque esse ser tem a mesma característica, tem a mesma essência. Eu diria, se fosse seres humanos, eu diria, tem o mesmo comportamento. Amém? Jesus chega no templo, ele expulsa todos aqueles que estavam a vender, que estavam a transformar o templo, e ele mesmo afirma que a minha casa será chamada casa de oração. E assim é Espírito Santo, muito ciumento. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo também, ele orienta as pessoas, ensina, repreende, exorta, e muitas coisas que fazem, que diz respeito a um ser que vive. Amém. Espírito Santo é apresentado na Bíblia sendo igualmente a Deus, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza deles. Por quê? Porque Espírito Santo possui os mesmos atributos únicos que só pertencem a Deus. Amém? Espírito Santo possui atributos únicos que só podem ser atribuídos a Deus. Logo nós entendemos que não, esse Espírito Santo, se não é banido nos céus, significa é Deus. Amém? Glória a Deus. Primeiro, o Espírito Santo possui onipotência, omnipresença, omnisciência, soberania, glória, eternidade e a própria santidade. Tudo isso só pertence a um ser ilimitado, só pertence a um ser glorioso, a um ser infinito, a um ser incompreensível. E nós entendemos que o Espírito Santo é assim. Amém? Então estamos a entender o quão o Espírito Santo é grandioso, o quão o Espírito Santo é um ser superior, supremo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou a falar de superior das outras personalidades da divindade, porque todos possuem a mesma essência. Agora, o Espírito Santo deve ser adorado? É uma questão. Claro, o Espírito Santo deve ser adorado. Porque se ele é 100% Deus, que ninguém lhe criou, que ninguém conhece a existência dele, onde é que ele saiu, onde é que ele termina, significa ele deve sim, merece toda a adoração. Amém? Porque ele, quando você adora o Espírito Santo, quando você glorifica o Espírito Santo, isso é para a glória do Filho e também para a glória do Pai. Amém? Jesus dizia, quem não tem o Filho não tem o Pai. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. E assim o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser esquecido na igreja. O Espírito Santo não pode ser colocado particularmente e lembrado depois. O Espírito Santo deve ser considerado como consideramos Jesus, como consideramos o Pai. Amém. Deus seja louvado. Agora, nós vamos entrar na parte mais solene dessa nossa mensagem. Aqui vamos terminar, não vamos nos alongar. Eu escrevi 6 aspectos que mostram que o Espírito Santo é grandioso. Amém. 6 aspectos com evidências bíblicas. Irmãos, quando eu fui estudando essa mensagem, passei muito tempo eu a estudar, eu a investigar, a ler a Bíblia, a procurar algumas evidências no Google, algumas nos manuais. E no dia que o irmão José disse, vim pregar na vigília, o que eu vou pregar então? Mas me tinha essa que eu tinha que falar disso. Amém? Deus seja
louvado. Então, seja evidências, seja aspectos que mostram a grandeza do Espírito Santo. Preparem-se porque vamos ler muito a Bíblia. Amém? Primeiro, o Espírito Santo é tão grandioso, mas tão grandioso que na criação das coisas não haveria forma sem Ele. Não haveria sentido das coisas sem o Espírito Santo. Amém? Em Gênesis 1, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra era sem forma e havia trevas sobre a face da terra. Mas o Espírito de Deus é que movia-se, separando as coisas, organizando, colocando a perfeição. Porque essa é a característica do Espírito Santo: aperfeiçoar e moldar e fazer tudo melhorado. Assim como Ele faz nas nossas vidas. Ele nos encontra no lixeiro, no chiqueiro, na podridão, no pecado. E Ele nos leva, começa a nos moldar, a nos organizar, a nos fazer perfeito para a glória do Pai. É assim Espírito Santo, meus amados. Segundo, Espírito Santo é tão grandioso. Glória. Mas tão grandioso que sem Ele, Jesus, o Nazareno, não nasceria. Concordam comigo? Lucas 1, 30 a 33. O que é que diz a palavra do Senhor? Lucas 1, 30 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 1, 30 a 33. Diz assim: E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e darás-lhe e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Amém? Então nós encontramos aqui, quando o anjo disse, aliás, vamos continuar. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo, versículo 35, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Amém? Descerá. Como se fará isso, se não conheço o homem? E responde o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo para gerar Jesus. Amém? Significa, se o Espírito Santo descer sobre a Maria permaneceria virgem, permaneceria sem grávida, permaneceria assim como uma mulher, assim como ele vinha vivendo. Amém? Agora 3, Espírito Santo é tão grandioso, meus queridos irmãos, mas muito grandioso, que Jesus não podia exercer o ministério dele sem o batismo do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo. Amém? Nós isso podemos encontrar como concordância Atos 10, 38. E a Bíblia diz nos Evangelhos que Jesus, sendo batizado, abriu-se os céus e o Espírito Santo desceu sobre ele. E ali começa o ministério de Jesus. Jesus nasce, cresce, mas ele não faz mais nada. Só faz algo quando o Espírito Santo desce. Mas vamos ler Atos 10, 38. O que é que diz a palavra do Senhor? Atos 10, 38. Deus seja louvado. Atos 10, 38 diz assim a palavra santa do nosso Deus: Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando e todos os oprimidos de diabo, porque Deus era com ele. Amém? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Significa, o Espírito Santo fazia com que Jesus brilhasse no ministério dele, fizesse aquelas coisas, porque era Deus nele, sendo Jesus também Deus. Mas na terra, Jesus era limitado, tinha duas naturezas, a humana e divina. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Quarto, Espírito Santo é muito grandioso, queridos, mas tão grandioso que o próprio Deus inaugura a igreja dele só quando desce o Espírito Santo.
Ficar em Jerusalém até que Eduardo seja revestido de poder. E me serei testemunho tanto em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Amém? E no livro que nós lemos, Atos 2, 1 a 4 em diante, a Bíblia diz que eles estavam reunidos. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu em forma de línguas repartidas sobre eles. E eles falavam línguas estranhas. E cada estrangeiro que estava naquela terra ouvia na língua da sua nação. Ali começa o ministério, começa a igreja a funcionar até os confins da terra. Estamos a entender o quanto o Espírito Santo é maior? Louvado seja o nome do Senhor. Quinto, o Espírito Santo é tão grandioso, mas tão grandioso mesmo, que o próprio Jesus disse: qualquer que pecar contra o Filho, ser-lhe-á perdoado. Amém? Mas, vamos completar isso. Quem lê a Bíblia? Qualquer que pecar contra o Filho, ser-lhe-á perdoado, mas... ninguém sabe. Mas quem blasfemar, oh glória, quem blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no século vindouro. Contra o Filho, tem tolerância, tem chance. Mas contra o Espírito Santo, não tem. Amém? É o Espírito Santo, meus queridos. Um dia eu estava no meu quarto. De repente o Espírito Santo desce da maneira espantosa. Uma pessoa no meu quarto, glorioso, encheu no meu quarto de uma forma diferenciada. E esse dia não está longe. Foi antes de ontem para ontem. Eu quase amanheci na oração. Eu só dobrei o joelho, foram 22 horas. Só saí da oração quando foram às 0 horas e pouco. Amém? E ali havia uma presença que eu não consigo aqui explicar. É assim, Espírito Santo. Quando Ele vem na nossa vida, a nossa vida muda. A nossa vida fica diferenciada. Ficamos tomados de Deus. Tomamos a natureza divina. Quer dizer, nós não tomamos a natureza divina, mas ficamos santificados. Sendo igualzinho ao próprio Espírito Santo, ao próprio Jesus, o Pai. 6. Sem Espírito Santo. Esse aqui é duro, mas vou falar. Sem Espírito Santo, você e eu não seríamos filhos de Deus. Concordamos nisso? Concordâncias bíblicas, Romanos 8, 14 e 16. O que é que diz a palavra do Senhor? Romanos 8, versículo 14 a 16 diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então o Espírito Santo é essencial. Espírito Santo é fundamental. Nós não podemos viver o cristianismo vazio, correndo no vazio. Devemos almejar o Espírito Santo. Espírito Santo não é para algumas pessoas determinadas. Não é para pastor, para ancião, para evangelista, para diácono, para líder, para quê? Não! Espírito Santo é para todos. Espírito Santo era para algumas pessoas no Antigo Testamento. Era para alguns reis, alguns sacerdotes, alguns profetas. Mas depois Deus muda a roda e ele mesmo promete em Joel 2,28, onde ele diz que no fim dos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e filhas profetizarão. E isso cumpriu-se aqui no Novo Testamento. Hoje a porta está aberta para você usufruir o Espírito Santo. Jesus dizia: quem crê em mim, como diz a Escritura Sagrada, rios de águas vivas correrão no seu ventre. Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, meu amado, minha irmã, é que te faz você subir até onde está Jesus. Então, Espírito Santo é essencial. Vimos aqui que Espírito Santo
é necessário nas nossas vidas. Nós não devemos inferiorizar, colocar como algo pequeno, como um presentinho pequenininho que Jesus disse daí. Não. Não podemos ver com o Espírito Santo como é que eu diria? Não podemos ver o Espírito Santo como algo que eu posso carregar nas mãos. Espírito Santo é um ser soberano. É Deus. Amém. Espírito Santo é Deus. Ele quer se relacionar com você e comigo. Quer fazer amizade, nos chamar de amigo, andar conosco no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos amigos, aonde vivemos. Espírito Santo quer estar lá. Amém. Espírito Santo, meus amados, oh maravilhoso. Espírito Santo é alguém que te consola, meu irmão. Quando você está angustiado, quando você está abatido, o Espírito Santo que vai dizer: não, filha, eu estou com você, ele refrigera o seu coração. É o Espírito Santo. Infelizmente, aos nossos dias, nós encontramos igreja sem Espírito Santo. E por causa disso, os problemas não acabam na igreja. São traições, são murmurações, as pessoas falando mal das outras, as pessoas procurando motivo para sair da igreja. Pessoas que criticam pregações, pessoas que criticam, pessoas que não gostam de ver o outro a brilhar, porque Espírito Santo não está nessa vida. É Espírito Santo que adora, que embeleza a nossa vida. Sem Espírito Santo, vou repetir, sem Espírito Santo, a nossa fé, o nosso cristianismo é morto e é nulo. Eu posso ir, irmão José, para nos ajudar a ler Romanos 8. E o amado Diago Nito vai ler Atos 19, 1 a 6. Nós vamos entender que o Espírito Santo é essencial. Sem Espírito Santo, o negócio é outro. Romanos 8, 9. O que é que diz a palavra do Senhor? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse caso não é dele. Amém? Amém. Não estás? Peço para repetir. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita, se é que o Espírito de vós, de Deus, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém. Vimos, amados irmãos, que o Espírito Santo é indispensável. Vimos, amados irmãos, que o Espírito Santo é o que agora está na igreja. É indispensável. Importa você e eu buscarmos o Espírito Santo hoje. Dizer que eu não entendia, eu não reconhecia, eu não percebia a sua pessoa, mas hoje percebo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Diga isso para o Espírito Santo hoje. Eu quero te dar uma palavra aqui. Você que veio aqui cansado espiritualmente, Espírito Santo vai ajudar você. Porque Ele te ama, Ele vai perdoar os seus pecados e vai fazer novo relacionamento consigo, para que você perceba melhor Ele. Mas uma coisa você tem que fazer: tem que ter compromisso com o Espírito Santo. Se comprometer, ter aliança com o Espírito Santo, obedecer à vontade dele. Amém? Amado Diago Nito, pode ler Atos 19, 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus, Atos 19, de 1 a 6. E sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeis de vós já o Espírito Santo, quando cresces? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Pode parar. Esse versículo 2 diz como? Disse-lhes
quando cresces, E eles? disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. 3. Perguntou-lhes, então, em que sois Batizados? Então, eles disseram, No batismo de João. Mas Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia pedido, isto é, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. 6. E pondo-lhes Paulo nas mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas que profetizavam. Amém. Amém, igreja. Amém. Alguns apóstolos foram a Éfeso e lá pregaram, expulsaram demônios, curaram, fizeram maravilhas no nome de Jesus. Mas eles não liberaram o Espírito Santo naquele lugar. Não falaram do Espírito Santo. Só que Paulo, quando chega, e ele pergunta àquelas pessoas que receberam a Jesus, que aceitavam a Jesus, vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram, nem nós não sabemos desse Espírito Santo. Como é que fica? Nem sabemos. E ele fala, então por que vocês estão a crer? Vocês creram o quê? Vocês foram batizados o quê? E ele disseram, e aí o apóstolo Paulo começa a pregar novamente para eles, dizendo que o batismo de João era para arrependimento. E de seguida eles impõem as mãos, declarando, liberando o Espírito Santo entrar na vida daqueles para completar o cristianismo deles. Amém? Significa ser Espírito Santo, o nosso cristianismo é incompleto. Precisamos do Espírito Santo para nós vivermos perto de Deus. Para nós vivermos perto de Deus, temos que ter o Espírito Santo. Temos que conservar o Espírito Santo. Temos que viver o Espírito Santo. Amém? É Espírito Santo, meus amados. Ele gosta de ser falado, gosta de ser glorificado. Gosta quando você canta de Espírito Santo. Mas às vezes ele tem ciúmes das suas atitudes, dos seus caminhos, daquilo que você tem negado. Quando ele te diz, faça isso, isso não faz. E ele fica ciumento. E porque ele é Deus, não pode permanecer aí quando você faz o mal. Ele não pode compactuar com o mal. Ele é sensível, ele é perfeito, é organizado, ele é puro, ele tem cheiro suave. Espírito Santo, meus amados, meus irmãos, precisamos clamar pelo Espírito Santo. Para haver avivamento na igreja, é necessário que haja a presença do Espírito Santo. Nós podemos pregar, gritar, nos orar, até se rasgar na garganta. Enquanto o Espírito Santo não estiver conosco, as coisas vão andar todos os dias de mal ao pior. Todos os dias. Então temos que mudar o nosso pensamento. Temos que olhar o Espírito Santo como algo essencial. Temos que olhar o Espírito Santo como algo priorizável. Espírito Santo, meus amados, meus queridos. Mas graças a Deus que você está aqui hoje e o próprio Espírito Santo falou consigo, com seu coração, te fez entender as maravilhas dele. É óbvio que eu não falei tudo sobre o Espírito Santo, porque também ninguém conhece todas as coisas. E conforme como eu dizia, sou iletrado nessa área, algumas coisas, mas o mínimo da graça de Deus tem ajudado bastante. E Deus vai ajudar a cada um de nós nesta noite de uma forma especial. De uma forma especial, o Espírito Santo vai tocar a sua vida, vai mexer com a sua estrutura, vai restaurar a sua espiritualidade e vai te dar nova aliança, como o filho pródigo. Somente volte para Deus, somente confesse o seu pecado, somente chame pelo Espírito Santo e Ele vai descer como a chuva serôdia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Peço à nossa irmã
a mais caçula desse salão aqui, possa nos ajudar com aquele louvor que diz: eu navegarei. Não sei se sabe. Sabe? Então todos vamos cantar, glorificar o Espírito Santo. E de seguida nós todos vamos orar, porque o Espírito Santo está aqui. Vamos cantar este louvor com todo o amor. Glorifica o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está a descer com poder. Quando Ele chegar até você, receba Ele com carinho, com amor, com bom grado. Espírito Santo, eis aqui a sua obra. Agora começa a descer sobre as nossas vidas. Pai, completa a sua obra agora. E mexa com a sua igreja. Glorifica o seu nome. Glorifica o seu nome. Espírito Santo está a descer aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Desça no nosso meio. O Espírito. Só nosso Deus. Enche a sua igreja. Chama Espírito Santo. Oh, glória. Espírito possa descer e completar a sua obra, confirmando a sua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus. Glória. Vamos cantar para o Espírito, porque o Espírito merece a honra, merece a glória. Glória a Deus. Oh, Jesus. É a sua presença, meu Deus. Canta bem alto, Espírito Santo. Glorifica Jesus. Glorifica o Pai. Glorifica Jesus. Glorifica o Pai. Sobre cada vida aqui, meu Pai, transforma.